E nesse culto a gente vai lembrar um pouco das promessas de Deus. Eu gosto de lembrar do que Deus fez, mas eu gosto de lembrar das promessas que me fazem andar pela fé diante dos desafios que a vida proporciona. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá com um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários, que é os que usavam a funda, a tiradeira, e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias dos sacrifícios, e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. O título da mensagem de hoje é Promessas que me trazem esperança. Promessas que me trazem esperanças. E Zacarias, ele era um profeta, obrigado querido, um profeta conhecido como o profeta da esperança. E as suas mensagens foram proferidas quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico e eles haviam encontrado a cidade de Jerusalém em ruínas, completamente destruída. E eles, diante desse cenário de destruição, de ruína, é que o profeta Zacarias começa a proferir a sua mensagem. E ela ecoa diante do povo, porque eles tinham algumas missões muito complicadas. Eles tinham que restaurar a cidade de Jerusalém, reconstruir ela, e havia alguns desafios muito grandes diante deles. Primeiro desafio, os mais velhos que vieram junto com o povo, quando eles viram a situação da cidade em ruínas e trevas, e eles começaram a ver os primeiros esforços para a reconstrução do templo, das muralhas, eles começaram a chorar, a prantear, e dizer, nunca mais Jerusalém vai ter a glória que teve no passado. E essa tristeza começou a contaminar os outros. E era difícil, você ter que restaurar, reconstruir uma cidade, depois de 70 anos de cativeiro, toda arrebentada, e o povo chorando pelas ruas. Se não bastasse, eles não tinham recursos, faltava grana, faltava dinheiro para fazer as obras, e os povos vizinhos haviam feito tramas e haviam se mobilizado contra essa construção. E nesse processo eles encontraram vários desafios muito complicados. E essa era a história, e é nesse contexto, é nesse cenário de opressão, de falta de esperança, de tristeza, que Zacarias vai começar a trazer as profecias, as palavras do Senhor. E essas em especial, do capítulo 9, elas vão trazer para nós algumas imagens poéticas que o profeta se utiliza para fazer o povo lembrar de promessas de Deus. Promessas que podiam trazer a eles esperança. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes que eu sou muito esquecido. Eu já esqueci de muita coisa.
Eu devo ter perdido aí nos últimos anos mais de 10 Bíblias. Eu vou e acabo esquecendo. Essa aqui que eu estou hoje, graças a Deus eu nunca esqueci, porque é a Bíblia que eu fiz o meu concílio, eu tenho um carinho com ela está toda rabiscada. Mas eu já perdi mais de 10 Bíblias fácil, né? Já perdi dia de prova, já esqueci minha avó na igreja, eu trouxe ela para a igreja, fui embora, larguei minha avó. Eu já esqueci de muitas coisas, caminhos, eu sempre erro. Esses dias ainda eu estava com a Cil do lado, eu começo a conversar e quando eu vejo, ela, onde você está indo? Eu não sei. Eu esqueço das coisas, mas uma coisa que eu oro a Deus é para que eu nunca esqueça das promessas do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, não se esqueça que Deus tem promessas para você. Promessas que podem te trazer esperança. Amém? Quantos querem lembrar das promessas de Deus? Levantem as mãos. Aleluia. Eu quero olhar para algumas imagens bonitas que Zacarias apresenta aqui e que me remetem a promessas de Deus que podem trazer esperança. A primeira imagem está no versículo 11. Diz assim a palavra: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. A primeira imagem aqui, para mim, que me chamou a atenção, que saltou aos olhos, foi a imagem do poço sem água. E o poço sem água era uma imagem interessante no contexto dos tempos antigos, porque muitas vezes o poço sem água ele era usado como uma espécie de prisão. Eles jogavam o cidadão literalmente no fundo do poço e colocavam uma pedra em cima. E aquele lugar era um lugar desesperador. Tudo escuro e a possibilidade de fuga era muito remota. Se ninguém te ajudasse, você não saía de jeito nenhum do fundo do poço. E se você estiver lendo a palavra de Deus, já leu as escrituras, você vai ver alguns homens de Deus que foram lançados no poço sem água. Se viram literalmente no fundo do poço. O primeiro deles está em Gênesis. Quem lembra? José, seus irmãos enciumados, por causa dos sonhos de José, lançam ele num poço sem fundo. Põe a pedra lá e vão embora. Aí está passando um viajante, eles resolvem tirar José do fundo do poço e vendem ele como escravo. Ele vai parar no Egito. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver a história de outro cara, que foi jogado também no fundo do poço. Quem lembra? Jeremias. O rei não se contenta com as profecias de Jeremias. Jeremias era um cara ousado. A cidade estava sitiada pelos babilônios. E ele fala, eles vão destruir tudo. Quem não se render vai ser morto. É melhor vocês se entregarem. E o rei fica com raiva dele. Como é que os soldados vão lutar se o profeta está dizendo que eles vão morrer? E aí eles mandam, primeiro ele para a cadeia, e depois há uma articulação lá de alguns comandantes, e ele era lançado no poço sem água. E fica ali naquela situação. E é bonita a história que um eunuco do rei, Eber-Meleque, vai lá, lança um pano, tira ele do poço. E aí a história de Jeremias segue adiante. Mas a imagem que a Bíblia nos apresenta aqui, primeira, é o poço sem água. E eu acho bonito porque a palavra de Deus vai dizer: por causa do sangue da minha aliança com você, libertei os seus prisioneiros de um poço sem água. Deus está falando para o povo que se encontra naquela situação de se deparar com as ruínas, onde a esperança foi embora, a cidade está destruída, eles estão se sentindo num beco sem saída, num poço sem água, e Deus fala: eu vou libertar vocês do fundo do poço, eu vou tirar vocês, por causa da aliança de sangue que eu fiz com o meu povo, eu vou tirar vocês do fundo do poço. E hoje eu vim dizer para você que essa mensagem não era apenas para o povo de Israel. Hoje Jesus está nesse lugar dizendo para mim e para você que por causa do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, eu e você podemos ter certeza da liberdade em Cristo Jesus. Ele está aqui, Ele está dizendo para você: eu posso tirar você do fundo do poço, eu posso te arrancar desse lugar obscuro, eu posso restaurar a tua esperança. Amém?
Quantos já viveram isso? Foram resgatados por Deus. Às vezes o fundo do poço é um vício, é pecado, é situações complicadas. E muitos de nós fomos restaurados de uma velha vida. E Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. A primeira imagem é o poço sem água. A segunda imagem é a fortaleza da esperança. E o texto diz assim, no versículo 12: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. A segunda imagem que o texto nos apresenta aqui, que é uma promessa também de Deus, é a imagem da fortaleza. E eu acho interessante essa imagem, porque nos tempos antigos as cidades elas eram muradas, e isso trazia segurança ao povo. Quando eles estavam dormindo, os muros os protegiam, eles fechavam as portas da cidade, e os sentinelas subiam aos seus postos estratégicos para guardar a cidade. Mas a cidade de Jerusalém, em especial, era uma cidade sem muros nesse tempo. E eles tinham muitos motivos para se preocupar. Eles tinham que reconstruir tudo de novo, mas sem segurança alguma. E aí Deus fala para eles: olha, existe uma fortaleza que vocês precisam conhecer, que é a fortaleza da fé. Entrem na fortaleza da fé e da esperança. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para eles: vocês podem sonhar de novo. Porque enquanto vocês sonham, enquanto vocês reconstroem a cidade, eu serei a fortaleza de vocês. Eu os protegerei. E eu acho lindo isso. Lindo. Porque quando nós começamos a sonhar os sonhos de Deus, e confiamos no Senhor, e temos fé, e nos apegamos em Deus, o Senhor, Ele nos protege. E se você ler o capítulo 9 de Zacarias, desde o comecinho, você vai ver uma profecia que Zacarias está fazendo sobre o futuro. E nessa profecia ele vai falar desse cuidado de Deus. No versículo 1 a Bíblia começa dizendo: a sentença pronunciada pelo Senhor. E a palavra sentença aqui significa amassar, carga pesada. Ele está falando uma palavra de juízo. Ele começa a proferir, Deus, juízos aos povos vizinhos de Israel. Fala que Deus vai destruir Adraque, Amate, Tiro, Sidom. E ele vai descrevendo algo que aconteceria anos na frente, quando Alexandre o Grande vai tomando essas cidades todas. E eu acho tremendo, esses dias nós ouvimos ali sobre a cidade de Tiro, como é que ele constrói essa que era uma grande potência, uma grande fortaleza dos tempos antigos. Ele não consegue chegar na cidade, porque ela tinha Tiro antiga, que ficava no continente, e a Tiro nova cidade, que ficava numa ilha. E aí o que ele faz? Ele conquista a cidade que está no continente, e com os despojos de guerra, com aquilo que sobrou da cidade, ele faz uma ponte no mar de 1 quilômetro, Alexandre o Grande, e ele chega e constrói ali catapultas de 48 metros de altura, e começa a detonar a cidade de Tiro. E depois de 7 meses ele conquista a cidade de Tiro. Toma aquela cidade que era uma cidade considerada intransponível. E aí depois põe fogo na cidade e continua as suas séries de conquista. E a Bíblia vai falando anos antes do que ele iria fazer, das cidades que ele vai conquistar. Mas quando chega no versículo 8, que está falando de Jerusalém, olha o que a Bíblia diz: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la, contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Olha que lindo. Alexandre o Grande, ele vai conquistando tudo. Mas quando chega na cidade de Jerusalém, eu estava lendo alguns livros de história, alguns historiadores, e José ele vai contar algo muito interessante. Ele diz que o povo da cidade de Jerusalém está com medo, por causa do que está acontecendo. Alexandre está passando o rodo em tudo. E aí o sumo sacerdote começa a orar e falar: Deus, como é que a gente vai se defender? O que a gente pode fazer? E Deus lhe dá um sonho. Está na história isso. Deus lhe dá um sonho. E ele, nesse sonho, Deus manda ele se vestir de branco, e todos os habitantes de Jerusalém enfeitarem a cidade com flores e abrirem as portas da cidade. E aí ele, uma atitude de fé, porque Deus era a fortaleza dele, ele abre as portas da cidade. E quando vem Alexandre o Grande,
José vai dizer que quando ele vê o sumo sacerdote vestido de branco, as flores, a cidade enfeitada e a porta aberta, ele se prostra, se ajoelha diante do sumo sacerdote. E um dos seus comandantes pergunta: por que você está fazendo isso? E ele diz: eu não estou me ajoelhando diante desse homem, mas diante do Deus desse homem. Porque na noite passada eu tive um sonho, e eu vi essa cidade enfeitada, as pessoas vestidas de branco, e as portas da cidade abertas. E eu creio que Deus tem algo com esse lugar. Entra ali, sacrifica ao Deus Jeová e vai embora e continua conquistando o mundo todo. Deus é poderoso. Tiro, a potência da época não aguentou, mas Jerusalém, a cidade que não tinha sequer condições, mesmo naquele tempo, estava sendo protegida pela fortaleza que é o Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, o próximo ano está chegando. E talvez você está olhando para alguns desafios que te atemorizam. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, se você entrar na fortaleza da esperança, na fortaleza da fé, enquanto você constrói os teus sonhos, Deus te protegerá e coisas grandes do Senhor acontecerão nesse tempo e na sua história em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Levantem as mãos e digam: glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Eu vejo muitos jovens com medo de sonhar, perderam as esperanças. Tem 15 anos, 20 anos, 30 anos e perderam sonhos. Em nome de Jesus, Satanás não vai mais roubar teus sonhos, cara. Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. E tudo que Deus tem para você vai acontecer se você entrar nessa fortaleza de fé e esperança e confiar no Senhor. Quantos têm sonhos para o ano que vem? Levante as mãos. Sonhe. Aleluia. Eu tenho sonhos para o ministério de jovens. Eu tenho sonhos que Deus vai fazer na nossa cidade. Tenho participado de reuniões com os líderes de jovens dessa cidade. Nós temos orado por avivamento. Temos programados reuniões de oração que vão acontecer no ano que vem. Estamos sonhando com uma grande cruzada que vai acontecer nessa cidade, de evangelismo e transformação de vidas. Eu creio. Tem muito desafio? Tem. Quando a gente começou a levantar os custos, vai custar uma fortuna. Mas quantos creem que Deus é a nossa fortaleza e a gente pode sonhar pela fé e vai ver grandes coisas do Senhor? Diga para o teu irmão: sonhe pela fé. Deus tem grandes coisas para você. Deus é bom. Não tenha medo dos desafios. Confie em Deus. Ele te protegerá. Eu gosto muito quando a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Alguém sabe o que é a menina dos olhos aqui? Essa bolinha aqui, né? No fundo do olho. Isso. Olha para o irmão que está do teu lado, tenta pôr a mão na bolinha para você ver se consegue. Ele fecha o olho, ele esquiva a cabeça, ele não deixa. Deus está falando assim: vocês são as meninas dos meus olhos. Ninguém encosta, ninguém mexe, vocês são meus. Aleluia! Deus é bom. Ele é a minha fortaleza. Eu posso sonhar os sonhos de Deus. Diga assim: Deus tem mais para mim. Eu quero mais de Deus. Aleluia. Jovens vão casar esse ano. Aleluia. Amém. Jovens vão entrar em novos cursos, em novas faculdades. Diga amém. Jovens aqui vão vencer batalhas na família, vão ver seus queridos se convertendo esse ano, em nome de Jesus. Pessoas serão restauradas perto de você, vidas serão salvas por teu intermédio. Você vai ser um pregador, um homem de Deus, alguém que brilha e resplandece a glória do Senhor. Como é bom sonhar, como é bom sonhar e saber que Deus cuida de nós. Amém? Mas a história continua. Terceira imagem, eu vou correr aqui. O arco e a flecha de Deus. Versículo 13. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. A primeira imagem era o poço sem água. A segunda imagem é a fortaleza da esperança, mas a terceira é o arco e a flecha, nas mãos de Deus. Eu acho interessante porque o arco e a flecha, nos tempos antigos, eram um símbolo de força e poder. Os arcos antigos, que tinham um formato de sigma, sabe aquela letra grega assim, o sigma, que faz assim? Eles tinham a capacidade de lançar uma flecha a 120 metros de distância. E dependendo da ponta da flecha, ela arrebentava um escudo, penetrava nas armaduras. Isso era um símbolo de força e poder.
Mas olha o que Deus está dizendo. Eu enchi, eu curvei o arco e usei Efraim como flecha. O que Deus está falando? Ele usou o povo dele como arma nas suas mãos. E eu creio, meu irmão, em nome de Jesus, que quando nós entendemos quem Deus é e o que Ele tem para nós, nós nos tornamos em armas. Nós experimentamos a força que vem de Deus e nos tornamos armas nesse mundo que desbaratam reinos, que vem coisas, prodígios, milagres, sinais de Deus. Coisas extraordinárias vão acontecer. Sabe por quê? Deus pegou você, meu irmão, como pegou o povo dele nas suas mãos e fez de você arco e flecha. E você, em nome de Jesus, é aquele que vai ver o poder de Deus sendo manifesto nessa terra. E quando eu li esse texto, eu não entendia, porque ele fala que ele vai pegar Judá, vai fazer de arco, Efraim de flecha, e eles vão vencer os gregos. E é interessante porque as profecias na Bíblia, elas se remetem a contextos atuais, a médio prazo e a longo prazo. E aqui ele está falando de algo que aconteceria mais ou menos 100 e poucos anos antes de Cristo. E ele está falando de uma revolta que aconteceu no meio do povo, que é conhecida como a Revolução dos Macabeus. E eu acho interessante porque a história vai nos dizer que os Seleucidas, depois de Alexandre o Grande, esse império se dividiu em 4, e os Seleucidas tomaram essa região da Judéia, tomaram Jerusalém. E eles tomaram Jerusalém e profanaram o templo de Deus. Pegaram um porco, os judeus acham um animal imundo, e sacrificaram um porco no templo. E se você lê a história dos Macabeus, você vai ver que houve uma grande perseguição contra os judeus. As Bíblias da época, o Torá, foi queimado em praça pública. E aquelas famílias que os filhos eram circuncidados, ou que se encontravam Bíblias dentro das casas, a família toda era enforcada, inclusive os filhinhos pequenos. Esse era o tempo que o povo estava vivendo. E tem um camarada chamado Matatias, que ele se revolta com essa situação e se refugia em uma cidade. E eles mandam um mensageiro do rei falar com ele para ele sacrificar no templo. Ele mata esse cara, e aí vira um procurado da época, e ele vai se refugiar nas montanhas. E ali começa uma pequena milícia. Matatias morre, e vem Judas, ou Macabeu. A palavra Macabeu significa martelo em hebraico. E ele fica ali e vai montando uma milícia, um pequeno exército. E eles começam a pegar os refugiados. Tem que voltar para lá, é isso? Poxa, é que não aparece na televisão, lá na internet. Então, ele monta uma pequena milícia, só que ele não tinha poder para lutar contra os exércitos de Antíoco. Então eles vão usando de estratégias, eles fazem emboscadas e tal, e esse cara Judas consegue tomar Jerusalém de novo. E no dia que eles faziam o sacrifício, no dia 25, ele vai lá e faz de novo um culto ao Senhor, consagra o templo, eles fazem ali um culto, acendem as velas, os castiçais, e tomam de novo a cidade. E eu acho lindo, porque esse texto está falando de algo que aconteceria lá na frente, e ele está dizendo assim: olha, eu vou pegar o meu povo, mesmo sendo uma milíciazinha pequenininha, que não tem condição nenhuma de desbaratar exércitos, mas nas minhas mãos, eles são força e poder que vem do alto, e eu vou fazer eles conquistarem reinos, pelo poder do meu nome. Aleluia, meu irmão. Eu quero dizer que grandes coisas vão acontecer na sua vida, se você deixar se lançar nas mãos de Deus. Você vai ser arma nas mãos do Senhor. Eu estava muito feliz ontem, porque eu vim aqui num culto, era um culto de uma célula. O Diego, nosso irmão aqui que cuida do Boas-Vindas, era aniversário dele ontem, e ele fez um culto, e ele pregou. E eu fiquei feliz, e convidou os amigos, os familiares, e ele pregou, e eu fiquei muito feliz, porque eu lembrei do dia que eu cheguei aqui, e o Júnior trouxe o Diego, ele fazia aula na academia dele, trouxe ele aqui, falou de Jesus para ele, e ele veio, menino da Umbanda, quando entrou nesse lugar, ficou com raiva de mim. E aí eu chamei ele para conversar ali naquela salinha no canto, nós oramos juntos, ele fez renúncias ali, entregou um amuleto que tinha na mão, e nós oramos, estava perto do retiro de jovens, Diego foi para o retiro de jovens, e nesse retiro a gente convidou o pessoal da Cristolândia, e o pastor Nassif estava pregando.
E foi lindo o que aconteceu. Numa das noites, Diego teve um sonho. Ele sonhou que ele estava todo imundo e Deus começava a lavá-lo com águas limpas. E ele era completamente limpo de toda sujeira. Ele não entendeu aquele sonho. No outro dia o pastor prega sobre Naamã, que mergulha 7 vezes, é restaurado por Deus. Termina, o coral da Cristolândia começa a cantar e dar testemunho. E eles cantam aquela música que fala que nós somos lavados pelo sangue de Jesus e nós podemos ser livres. E quando ele está cantando, vem um sonho e Deus fala para ele: eu estou te lavando de tudo aquilo que te possuía. E você é liberto, você é livre. E naquele acampamento ele foi completamente restaurado. Esse menino está fazendo um seminário onde estava pregando para todo mundo lá na célula, porque Deus é bom. E se a gente se coloca nas mãos de Deus, a gente vai ver milagres, sinais, maravilhas do poder de Deus. Aleluia! Você quer viver para quê, meu irmão? Amém, Sarinho? Você quer viver para quê? Deixa eu te dizer uma coisa, ano que vem pode ser um desastre na tua vida. Pode passar em branco. Pode ser mais um ano. O ano que vem pode ser um ano de novidades do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Se você se lançar nas mãos de Deus e falar: eu quero ser arco e flecha nas mãos dele, eu quero viver desafios novos. E cara, tem que ter coragem. Tem que falar: eu vou abrir uma célula, eu vou começar a discipular pessoas, eu vou falar de Jesus, eu quero ser arma nas mãos de Deus. Quando a gente faz isso, a gente tem experiência do poder de Deus. Quantos aqui lideram célula? Levantem as mãos. É verdade ou não é verdade que eu estou falando? Quando a gente se dispõe, a gente vê milagre do Senhor na nossa vida. Amém. Deus é bom. E quando a gente se dispõe, Deus usa a gente como armas nas suas mãos. Amém? Quem quer ser usado por Deus aqui? Levanta a mão. Aleluia. Última imagem. Eu vou terminar com ela. Um arco e a flecha, as chuvas da primavera. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens da chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. A última imagem é a chuva da primavera. A chuva serôdia. Essa chuva vinha nas estações um pouquinho antes da primavera e ela era responsável por trazer a provisão necessária para que as flores florescessem, para que houvesse produtos agrícolas. É isso que trazia prosperidade. E Deus está falando assim para o seu povo: peçam a chuva serôdia, peçam, e eu derramarei ela sobre vocês. E hoje eu estou dizendo para você que veio aqui hoje, um novo ano está se despontando diante de nós, e hoje você veio aqui, eu queria junto contigo pedir: Deus, derrama da tua chuva de bênção sobre nós. Derrama do teu favor sobre as nossas vidas. Vai à nossa frente. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quantos querem que Deus derrame chuva? Chuva de bênçãos. Levanta a tua mão aí sobre o teu irmão e fala assim: recebe a chuva de bênçãos, meu irmão. Deus quer te abençoar. Deus tem mais para você. Confia. Você perdeu a esperança por quê? Deus pode tirar a gente do fundo do poço. Deus pode nos levar às fortalezas de esperança. Deus pode derramar chuva de bênção sobre a nossa vida. Você perdeu a esperança por quê? E eu acho lindo porque esse texto termina falando assim, que a garantia das promessas é Jesus, aquele que veio e voltará. E o versículo 9 diz assim: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegrias, porque o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumento. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Aleluia. Ele está profetizando sobre Jesus. Quem garante essas promessas é aquele que vem. Ele está dizendo aqui, Jesus não tinha vindo a primeira vez. E ele vai vir montado num jumentinho. E ele vai ser manso e humilde.
E ele vai promover paz às nações. Miqueias diz que o reino que Jesus vai trazer, ele vai fazer com que as espadas e as armas dos povos se transformem em relhas para o arado. Que lindo! E ele está dizendo, quem garante essas promessas é aquele que vem, Jesus. Aquele que lá em Lucas 19, vem montado em jumentinho, e as pessoas clamam o seu nome, e dizem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas ele continua e ele vai dizer, ele também vai voltar. Ele vai voltar. E essa profecia, eu acho linda, porque ela fala de um tempo vindouro, mas de um futuro. E hoje eu quero dizer para vocês, Jesus ele já veio a primeira vez, mas ele voltará. E a certeza que eu tenho, que as promessas são verdadeiras do Senhor, é a mesma certeza que eu tenho de que um dia os céus se abrirão. E num toque da trombeta ele vai descer em glória. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E toda vez que a minha esperança está indo embora, está esvanecendo, eu lembro que Jesus venceu a morte, e Ele vai voltar para trazer o seu reino sobre a todos aqueles que creram no seu nome. E eu aguardo esse dia, anseio esse dia, porque eu creio, Jesus em breve voltará, louvado seja o nome do Senhor. Quantos aguardam esse dia? Meu irmão, eu não sei o que te fez parar de crer. Eu não sei quais são as situações da sua vida, ou os desafios que despontam diante de você. Mas se Jesus for a garantia da sua esperança, você vai sonhar de novo. Você vai sair de fundos do poço, de becos sem saída. Você vai ver a força e o poder de Deus agindo através da sua vida. E as chuvas de bênção cairão sobre você. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele mandou um dia a Zacarias para falar de promessas que Deus tem para nós. E hoje eu estou aqui falando de promessas que Deus tem para a sua vida. E dizendo, meu irmão, não esmorece. Confia no Senhor. Sonha. Acredita, porque Deus tem mais para você em nome de Jesus. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu queria orar pela sua vida hoje. Nós ouvimos tantos testemunhos hoje. Alguns irmãos que vão se batizar, outros que terminaram o curso, o Paulo que estava aqui numa situação difícil, e Deus lhe deu vida nova. Eu não sei quais são os desafios que se apresentam diante de você. O próximo ano está chegando e eu queria te desafiar em nome de Jesus hoje a entrar na fortaleza de esperança, a confiar em Deus e a crer que Ele pode, Ele pode te proteger enquanto você constrói seus sonhos. Eu creio que o ano que virá, que está chegando, será um ano de bênçãos. E se hoje você quer colocar suas expectativas, os seus sonhos, os seus desejos nas mãos de Deus, e pedir, Senhor, me fortalece, me traz esperança de novo, me faz enxergar com os teus olhos, renova a fé no coração. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero, Senhor. Aonde você está? Fica de pé no teu lugar. Nós vamos orar juntos agora, pedindo a bênção, o favor de Deus. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me renove a esperança, Pai. Eu quero, Deus. Eu quero ver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero lembrar das tuas promessas. Eu quero lembrar do Senhor. Eu quero desafiar os meus medos e confiar em Ti. Assim como o Senhor cuidou do seu povo, Deus, eu creio, o Senhor pode cuidar de mim. Fica de pé agora e fala, Senhor, me abençoa. Eu queria orar pela tua vida agora. Depois nós vamos cantar essa canção e vamos declarar, Senhor, Tu és Deus de promessas, Deus que não mente, Deus que não falha, Deus que cuida de nós. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero colocar
a vida dos meus irmãos e a minha vida agora diante do Senhor. Deus, são tantos os desafios que aparecem diante de nós. E Deus, às vezes nos sentimos pequenos, limitados, fracos diante das situações. Mas eu quero pedir agora, em nome de Jesus, esperança que vem do alto renove as nossas vidas e o nosso coração. Eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que aqueles que se encontram em becos sem saída, que se encontram em situações difíceis e não sabem por onde começar, que hoje eles possam ver a mão do Senhor estendida e possam ser restaurados, e um processo de mudanças venha, Pai, uma luz, um norte, Pai, que os teus filhos possam caminhar pela fé. Eu quero pedir por aqueles, Pai, que estão aqui e existem sonhos no coração que estão adormecidos. O Senhor já fez, o Senhor já falou, mas tem alguns sonhos que eles não conseguem crer mais que vão se tornar realidade. Eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor leve os meus irmãos para a fortaleza da esperança, para a fortaleza da fé, que eles possam construir os teus sonhos, Pai, e que uma muralha invisível do teu poder se ponha ao redor deles, Pai. Ah, Pai, a tua palavra nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Pai, se coloca à nossa frente, nos protege, e que possamos sonhar os teus sonhos e ver a tua glória. E eu quero pedir, Pai, faz dos meus irmãos aqui armas nas tuas mãos, entesa o arco, lança as flechas que aqui estão sobre essa cidade, Pai, e que aonde os meus irmãos chegarem, o poder de Deus seja manifesto, que as forças do maligno caiam e saiam em retirada, em nome de Jesus, e que eles possam ver a glória de Deus, dar experiências contigo, Pai, para os jovens que aqui estão, para os irmãos que aqui estão, que eles sonhem, vejam milagres, vejam manifestações do poder de Deus, que o Senhor seja com eles, que esse ano seja um ano repleto, Deus, de visitações do céu na vida dos meus irmãos. Quero pedir mais, abre as janelas dos céus e derrama a chuva serôdia, Pai, chuva da primavera, a chuva de bênçãos. Faz prosperar, Deus, abre portas, concede sonhos e desejos do coração, abençoa, Pai. Mas Jesus, obrigado, porque Tu és, Jesus, a garantia da nossa esperança. O Senhor veio conforme as profecias do passado já uma vez, mas o Senhor voltará, e nós depositamos toda a nossa esperança no Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nos abençoa, nos renova, nos enche de graça, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém.